eu gostaria de comentar o seguinte, que eu acho fundamental que na própria formação a gente possa trabalhar já com um conceito ampliado de clínica social, né? Que a gente possa, de fato, formar os nossos alunos pensando nos diversos contextos nos quais as necessidades se apresentam, né? E que o fazer do terapeuta é essa escuta atenta às necessidades, né? Porque eu acredito, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, porque a gente gosta dessas coisas, né? Meu filho está no primeiro ano de psicologia na USP. E ele já é monitor da disciplina de saúde pública. E ele tem participado de reuniões na Secretaria de Saúde. Então, são coisas assim que ele está estudando a história da saúde pública no Brasil e no mundo. Então, se a gente começa no primeiro ano, né, já com esse olhar para o social, para a clínica, para o global, você vai construir o seu ser terapeuta já com base num pensamento da unidade, o pensamento da coletividade, o pensamento do como eu faço para atingir essa população que tem determinadas necessidades, né? E quando a gente pensa na necessidade individual, é diferente da gente pensar na necessidade global, na necessidade que tem a ver com uma população maior, uma população que eu diria uma população de milhões de pessoas, né? Não de dezenas de pessoas. E aí o nosso olhar precisa mudar. Então, a minha sugestão é essa, que a gente possa também, nas nossas formações, que são formações particulares, mas a gente partir, né, sempre, não para formar terapeutas de consultório, né, mas para poder realmente pensar uma clínica social a partir do nosso pensamento, porque a terapia familiar ela tem exatamente essa natureza de pensar o social, a partir do social. Está funcionando, tá. Bom, meu nome é Lúcia Magano, eu estou aqui representando o Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, que a sede é na Vila Madalena, e é muito rico estar ouvindo tudo isso, e eu parei na primeira pergunta que a dona Rosa fez, o que é clínica social, né? Esse é um ponto que a gente tem pensado muito. A minha colega Zoca vai falar depois, ela também é uma das coordenadoras, e nós fundamos com mais 3 colegas há 18 anos a nossa clínica social. Nós temos 50 terapeutas, 3 psiquiatras. Os terapeutas estão em várias localidades de São Paulo, são pessoas que fazem a formação no Instituto, mas que também a gente enfrenta algumas questões em relação a quem quer participar desta clínica social, né? Quem está disponível para. Um conceito importante que a análise bioenergética, não sei se todo mundo sabe, é um trabalho com base analítica, né, mas também com ênfase no corpo, né, que foi criado, o trabalho vem do Reich, que o Alexander Lowen deu continuidade e colocou também o trabalho corporal. As pessoas que fazem a formação não são obrigadas a fazer parte da clínica. Então, nós, esse tempo todo, vamos conversando e fazendo as pessoas se apaixonarem pela ideia. Porque a ideia surgiu quando a crise, há 18 anos atrás, começou, e o nosso intuito era levar para o maior número de pessoas a psicoterapia. E nós, a análise bioenergética é uma terapia que pode acontecer quanto tempo for necessário, mas nós, para podermos trabalhar na clínica social, a gente criou a bioenergética focada, baseado no Fiorini. Então, o atendimento se dá por 1 ano na clínica social. Depois desse ano, a pessoa passa por um segmento e, se necessário, é encaminhado para um grupo. Então, o trabalho é individual. Depois que nós estávamos já há muito tempo dentro do consultório, a gente começou a pensar como poder ampliar mais. E aí nós fomos para fora dos consultórios. Há 5 anos eu faço coordeno um trabalho no CAPES do Itaim para pacientes psicóticos. E o que a gente observa, né, é assim,
eu não acho que a prefeitura vai ajudar, o governo vai ajudar, porque nós estamos ocupando um espaço que eles não ocupam. Né? Então, a gente não recebe nada para dentro, tá dentro do CAPS Itaim. E o diretor, depois de ver 5 anos, toda semana, sem faltar, com trabalho sério, ele falou, você não quer trabalhar com as famílias? Fazer o trabalho corporal com as famílias? Porque as famílias estão acompanhando o trabalho dos pacientes. Não tenho tempo, não tenho mais condição de fazer. Né? E cadê a prefeitura? A prefeitura podia pagar os voluntários. Não, estamos lá, voluntariados, e agora o CAPS Lapa também se interessou pelo trabalho. Então, um pouco do que vocês vivem, a gente também vive. Né? Só que, e a Zoca vai contar sobre um trabalho que nós fomos para as escolas. Então, a gente tem ido com a cara de pau e com a vontade, e todo ano eu tenho que mobilizar pessoas para dar continuidade a esse projeto. E eu, há 5 anos, consigo pessoas que vá toda semana, enfim, e aí a gente vai indo. Então, só para vocês saberem, nós ficamos na Rua Aspicuelta, eu posso depois deixar o telefone, porque se vocês tiverem necessidade de encaminhar pessoas para o individual, as pessoas passam por uma triagem econômica, de acordo com a renda per capita, vão pagar de R$25 a R$70 a sessão. Né? Mas a gente ainda continua com essa questão, né? O que é a clínica social? É uma terapia barata? Não. É uma possibilidade também, o cliente sabe que quando ele vem para a terapia, ele não é paciente do terapeuta, mas ele é pertencente ao instituto, é pertencente a algo maior. E que isso dá muito sentido. E a outra questão é que ele também se responsabiliza pelo esse processo de terapia. Não é só a responsabilidade do terapeuta. Então, essa é um pouco, assim, bem resumidamente, como acontece o trabalho, né? E as questões que também a gente pensa. Bom, meu nome é Zoca Freire. Zoca Freire. É apelido, mas é meu nome profissional, pessoal. Eu sou psicoterapeuta corporal, não sou só analista bioenergética. Eu tenho, na minha formação, outras abordagens dentro da linha da psicoterapia corporal, biossíntese bioenergética, e também tenho como carro-chefe de pensamento e de atuação o pensamento formativo do Stanley Kahneman, que fez o livro Anatomia Emocional. Mas, como a gente vem uma experiência de 18 anos de tentar trazer, não para a clínica particular, mas para a possibilidade das pessoas virem com suas questões, suas angústias, e a gente trabalhar com esse sofrimento, e a gente pensou que isso não é uma proposta, mas estamos trazendo um pouco da nossa experiência para a gente compartilhar, e com a intenção de rede, porque essa é uma questão que a gente enfrenta também, a rede de compartilhamento, rede conceitual, inclusive, porque essa questão do que é clínica social, a princípio é dar possibilidade, foi assim que a gente se organizou, é dar possibilidade para quem não tinha condições de pagar uma psicoterapia particular, mas também a gente enfrenta outros paradigmas em relação a isso. A gente não chega na clínica social as pessoas em caráter de vulnerabilidade. Chegam pessoas que têm minimamente, pelo menos, uma condição de pagar o seu transporte, pagar um certo valor dentro do orçamento dele, e vai poder, durante um ano, poder ter uma experiência sobre si mesmo, uma consciência sobre si mesmo, e poder se manejar naquela situação que se apresenta nesse momento, que pode ser uma perda de emprego, pode ser uma separação, pode ser uma dificuldade de se relacionar afetivamente, enfim, tem várias questões, por isso deprimiu ou não, enfim. Mas o que a gente foi enfrentando nessa experiência, assim, sozinho no seu consultório, você não consegue fazer nada. Você faz uma parte.
E foi assim que a gente começou a pensar, a hora que a gente estava desenvolvendo o trabalho, em seguida a gente já precisava, para alguns casos, de um atendimento psiquiátrico. E, em geral, essas pessoas não têm um convênio, não conseguem, na rede pública, chegar até um atendimento. E aí a gente foi buscando possibilidades e a gente encontrou profissionais que topavam doar alguns horários e valores que não é nada de um valor de uma consulta, alguns psiquiatras que agregassem a esse acompanhamento de pessoas que precisavam de medicação. Mas estou trazendo isso o seguinte, a gente enfrentou também na formação do profissional uma necessidade que ele não soubesse só como atender corporalmente, que ele pudesse compreender um pouco do que é uma psicoterapia breve, um pouco de como ele... Então, a gente foi precisando de várias ferramentas que não é só da prática clínica particular, para que ele pudesse se desenvolver e estar na mão do próprio processo. Então, quando a gente viu esse fórum, a gente ficou super interessada para compartilhar. E a gente vê que tem coisas que são comuns, independente da abordagem que a gente tenha. E com isso, a gente foi desenvolver também alguma prática fora do consultório, que foi o trabalho no CAPS e o trabalho em escola, que a gente enfrenta também questões de violência, a gente enfrenta questões de famílias desagregadas. Na primeira escola que a gente trabalhou, a diretora que chegou até nós, mais ou menos assim, e ela tinha um conceito de que a maior parte dos alunos, são escolas municipais, esse trabalho que a gente faz, a maior parte desses alunos, ela considerava como crianças cedidas. O que era esse sentido de criança cedida? Era a criança que não era educada pelos próprios pais, ou por ser pais muito jovens, ou por ser pais drogados, ou por ser pais marginais, ou, enfim, pais que vão embora e largam seus filhos. Então, eles são ou cuidados por seus avós, ou por seus tios, ou por vizinhos. Então, essa realidade a gente encontra em vários lugares. Então, uma escola municipal, ela tem também as pessoas de classe média que hoje não estão podendo pagar uma escola particular. Então, só fechando, eu não sei se a gente tem uma proposta. A proposta, eu acho que é de compartilhamento e da gente fazer rede, porque as experiências podem se somar com isso. Então, é isso que eu queria falar. Então, meu nome é Neuza, eu sou associada, né, da PTF, sou terapeuta de família, trabalhei muito tempo na clínica social do Família e depois, pelas circunstâncias, eu me interessei pela psicanálise e fui fazer especialização em psicanálise de 2 anos na PUC e percebi que tinha um ambiente, me senti acolhida ali pelo CEP, o Centro de Estudos Psicanalíticos, que é uma escola de formação, né, e que tem vários seminários, várias atividades, e tem uma super organização. E quando eu vi em redes, quando eu recebi, né, a divulgação desse encontro aqui, eu falei, nossa, eu acho que a gente pode fazer uma bela parceria. Porque, primeiro, acho que por lá prioriza muito o atendimento individual. Então, quando chega família, casal, enfim, como, né, não sei, quer dizer, isso é algo que eu comecei a pensar de levar para lá para conversar, né, se a gente poderia. Eu conversei com eles quando eu recebi e conversei com o diretor clínico e falei, olha, eu estou pensando em levar a proposta do CEP para conversar e
pensar nessa possível parceria. Eles falaram, tudo bem, pode ir representando, e a gente acha a ideia muito interessante. Então, é por isso que eu estou aqui. Se, enfim, se vocês quiserem, depois eu tenho material, se vocês quiserem conhecer como eles se organizam. E São Paulo inteiro, em todas as regiões de São Paulo, tem analistas, nos vários bairros. São 180 analistas em todas as regiões de São Paulo. A ideia surgiu também para favorecer o acesso das pessoas que tivessem uma demanda de análise, que pudessem ter essa condição e assim, a prioridade básica é não pensar, a ideia não é gratuito, que a pessoa tenha, porque tem toda uma questão simbólica aí do pagamento, mas a prioridade é a demanda. Quer dizer, você não vai priorizar o quanto você não pode ter assim um valor quanto você paga. Cada pessoa é singular. Você vai estabelecer ali uma negociação na transferência do valor que essa pessoa pode investir nessa análise. Então, é uma proposta super interessante. E aí foi isso que eu pensei que a gente poderia, assim, nessa proposta bem prática, seria essa parceria. Vamos pensar se é possível a gente... É o Davi? Isso. Então, mas eu acho a sua proposta interessante, mas acontece que eles não ensinam terapia de família, eles só ensinam psicanálise individual. Então a ideia é, porque quando eu trabalhei, né, na questão da família, tinha alguns casos que a gente achava interessante, a pessoa tinha alguma demanda de um atendimento individual. Então, e a gente não tinha, até estava conversando com algumas pessoas, a gente não tem por onde encaminhar, porque o que a gente conhece é tudo ou grupo, ou família, ou casal. Então, para esses casos que existe uma demanda de um trabalho individual, e a proposta é uma psicanálise extremamente inserida no contexto. Não é aquela psicanálise ortodoxa, tal. Quer dizer, é uma psicanálise que olha para o social, olha para as relações. Quer dizer, então, nesse sentido... realmente, a abordagem, inclusive, para participar, para ser analista, para ser credenciada da rede, você tem que estar lá, frequentando seminários. É conhecido, Neuza, isso é conhecido. Só estou dizendo o seguinte, o grupo CEP tem interesse de abrir uma parte do seu currículo para ensinar terapia de família? Então, você sabe que tem vários seminários lá, e tem um seminário que é da Lisete, que é sobre trabalho da psicanálise vincular, que aborda, né? Então, existe um curso lá dentro de psicanálise vincular, que é essa proposta de olhar as relações, né? Mas a abordagem é psicanálise. O quanto estão disponíveis para o intercâmbio? Porque há uns anos atrás, eu falava com a Valquíria, levava alguns cartazes, coisas de eventos nossos, de família, e ela punha lá, fixava e tudo. No último congresso da gente, eu tentei ter acesso, conversar com ele, e não tive retorno. Né? Eu acho que tem que restabelecer um diálogo, certo? Porque eu acho que meu recado chegou a ele, então eu fiquei assim meio sem saber o que fazer. A Lisete tem feito um trabalho lá, né? Mas a gente precisa, quer dizer, a ideia seria o quê? Que vocês encaminhassem para essa rede OPTF casais, famílias, pessoas que estejam interessadas num trabalho de vínculo, e a gente encaminhasse para vocês pessoas que necessitassem de um trabalho individual, é isso? Então, isso que me ocorreu, né? E isso que eu coloquei para eles quando eu falei que eu vinha participar e ia falar do CEP propondo isso. Agora, eu teria que ouvir, né, o que vocês pensam disso, se é viável ou não, e levar para lá. Amanhã a gente vai ter uma reunião dos analistas da rede, é alguma coisa que eu... Então, fala para ele que na época do congresso da Abratef, eu tentei contato com ele, ficou muito difícil. Falei com a secretária dele e tudo, que a ideia era a gente fazer um intercâmbio, ia deixar material lá, a gente ia conversar. Então, acho que tem que restabelecer a comunicação. Eu penso que assim, o Instituto de Sistemas Humanos pensa que isso é uma coisa legal, mas eu acho que a Rosa traz uma coisa interessante.
como é que a gente abre outros espaços além dos encaminhamentos. Por exemplo, pensar, trocar informações, ter outros, né, de abertura, talvez aqui e ali. Então, acho que dá para encaminhar, sim, os encaminhamentos. Acho que nós aceitamos já normalmente, ainda que não seja formal. Tá? Se bater na nossa porta, a gente não vai acusar, veio de vocês, então não vem. Não existe isso, né? É sempre bem-vindo os encaminhamentos. Mas, de qualquer forma, há a possibilidade de uma outra aproximação além, que eu acho que é legal isso. Como é que a gente abre os espaços para poder pensar família, ou psicanálise, ou, né, aqueles que a gente pode ter. Você está ligada, você diz que é associada da PTF. Sou. Então você tem a ligação, o link aqui conosco. A gente pode entrar em contato e ver a possibilidade, saindo desse nosso fórum, ver o que ficou decidido para a gente poder abrir esses espaços de forma. Tá bem? Então entraremos em contato. Hoje a gente não teria mais condição de conversar mais, mas de levantar outras propostas em relação a isso, que eu acho que está só começando a conversa, né? Acho que disso, de hoje, eu levo isso que a gente conversou hoje e ver o que eles também pensam sobre isso. Perfeito. Né? Quando eu falei do nosso trabalho, não é simplesmente trocar, eu encaminho para vocês, vocês encaminham para mim. Não, eu não preciso necessariamente disso. Eu vim aqui conhecer vocês e vi siglas que eu nunca tinha ouvido. É importante, nós temos espaços de palestra que algumas pessoas podem ir lá, falar para os nossos alunos, é muito maior do que um simples encaminhamento. Né? Eu estava esperando um lugar aberto para essa troca. Né? Então, não é só encaminhamento. Tá. Então, depois, deixa o teu contato aqui. Bom, eu, como falei com vocês, que eu tenho intenção de formar esse grupo para a gente estudar, ver bem o que é a clínica social, como é que é, e levar isso para a Secretaria da Saúde. Então, eu gostaria de que quiser estudar minha vida, porque eu quero começar isso o quanto antes, tá? Então, o grupo vai ser montado, a gente vai fazer, e eu espero a participação de quem quiser. Eu queria lembrar uma coisa, que eu acho que é uma proposta que já está acontecendo e que pode ainda ser melhorada. Eu ajudo muito nas comunicações da PTF. Né? Então, assim, vejam o site, vejam se os institutos de vocês estão lá. Há espaço para todos, inclusive para parcerias, outras formas. Então, vocês não estão, contacte-nos, que tem lugar para vocês lá. E como esta parceria pode ser dada. Né? Então, tem muito o que ser feito e o que ser pesquisado. Então, onde busca, quem tem clínica aberta, quem tem trabalho social, tudo isso pode ser encontrado lá de um modo mais fácil. E verifiquem se vocês estão lá, porque se não estão, me mandem o material para poder colocar. Porque tem uma coisa que é, a comunicação precisa ser comunicada. Se eu não tiver a informação, eu não tenho como passar. Né? Então, é muito importante que isso tudo seja traduzido depois para poder colocar Então, é aptf.org.br. Eu sou o Marcos. E assim, se vocês mandarem algum e-mail, algum folder, alguma coisa, mande assim: Marcos, por favor, põe assim, desse jeito, porque senão eu não consigo, né, saber se exatamente se é uma propaganda, se é só um aviso, né? Eu preciso de alguma coisa da intenção de vocês quando estão me mandando, tá certo? Um texto. Tinha uma outra coisa que precisava ser feita que é importante, que agora eu esqueci, mas tudo que for ligado à comunicação, newsletter da PTF, comunicações do site, publicações, livros, tem lugar para gente, para colocar tudo o que vocês quiserem. Desde só o link do livro onde compra, até o livro inteiro. Tá? Dá para ser colocado lá e vendido ou distribuído. O que vocês quiserem fazer, o site é muito amplo. Né? E a ideia é abrir isso, porque a gente acha que quanto mais abre, mais a gente vê, mais as nossas publicações são vistas, mais as pessoas têm acesso, né? Mais a gente pode comunicar o que a gente sabe. Tá bom? Eu sei que isso é social. Oi.
Eu queria falar também um minuto. O meu nome é Maura, eu estou na Casa Eliane de Gramont, que é um centro de referência da mulher. Ele está ligado à Prefeitura, à Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E o nosso trabalho lá é um trabalho, a gente tem um atendimento psicológico, atendimento social e jurídico. E, basicamente, o trabalho nosso é o trabalho psicológico de acompanhamento, de fortalecimento, de empoderamento da mulher para ela estar conseguindo sair da situação de violência e também aplicar as medidas protetivas que forem necessárias, né, ligado à Lei Maria da Penha. E nós recebemos esse convite através de da ex-coordenadora da casa, né, que conhece a Aimee, né? E aí ficamos muito interessados em vir participar, porque que é um espaço muito interessante, essas discussões, né, da clínica social. E essa situação que vocês estão trazendo, né, de como está inserido na rede, como ampliar essa rede, divulgar e como se sustentar também, né? Eu acho que são temas interessantes para a gente estar discutindo e participando. Não sei até onde eu posso contribuir, mas a gente também está aberto para vocês conhecerem mais o serviço. A Casa Eliane de Gramont, ela foi o primeiro centro de referência do Brasil, né? E foi antes da Lei Maria da Penha, antes da primeira delegacia da mulher, né? E hoje é uma referência também para os outros serviços de atendimento à mulher. Então, além do atendimento, nós também fazemos um trabalho de falar sobre a violência, falar como é que ela funciona, da dinâmica dela. A gente vai em serviços na rede nossa que trabalha com saúde, que é uma porta de entrada, né, à saúde para os casos de violência, que as pessoas não têm muito entendimento de como é. Às vezes as mulheres passam por muitas vezes na saúde e até descobrirem que está sofrendo uma violência, porque não é identificado. Então, a gente faz um trabalho em parceria com essas unidades de saúde também, de educação. Nós recebemos também as pessoas lá na casa para estar falando do trabalho, conhecendo o trabalho. Então, é na Vila Mariana. Isso. É na Bacelar, doutor Bacelar, quase esquina com o Estado de Israel. Hã? É bem lá embaixo, perto do batalhão que tem lá. Do DEDIC também, ele é 5549-0330. O e-mail nosso é Eliane, @yahoo.com.br. Não é casa, tá? É CAS, Eliane, @hotmail.com.br. Então, se você, né? Eu falei Hotmail, Yahoo. Desculpa. Então, se vocês também, em turmas de formação que vocês tenham, se vocês quiserem, por exemplo, agendar um dia para irem na casa ou para a gente ir no curso, falar, ter uma aula, uma exposição sobre a questão de violência, o ciclo da violência, a gente também está aberto para encaminhar. E como vocês atendem bastante mulheres aí, famílias, e muitas situações pode estar acontecendo a violência, e não seria o caso, às vezes, de fazer uma mediação ou de estar continuando com o trabalho de terapia familiar, vocês podem fazer o contato com a gente, para a gente discutir, pensar no caso, ser encaminhado. Ok? Mais alguém? Alguma proposta, gente, de dar continuidade a
a esse grupo aqui. Quem falou em outro encontro? Você quer montar Eu? antes? Não, pois é, eu preferia começar estudando um pouco com a Rita a questão do social. Atendimento a imigrantes, acho que ainda não. Estamos ainda atendendo a nossa... Nem a nossa... Nossos contatos estão todos... Nossos contatos nesse que vocês que todo mundo assinou, e alguém deixou de preencher a lista de... Eu vou passar para você, eu vou passar. Porque aí tem todos os e-mails, não tem telefone, só tem os e-mails. Não sei. O que vocês que são entendidos em redes... WhatsApp, né? O que você quer que eu faça? WhatsApp é mais fácil, né? Fazer um grupo de WhatsApp? Sim. Enquanto fórum que estamos fazendo na PTF, gostaríamos de saber qual a proposta de vocês de dar continuidade aqui no grupo da PTF, fora outros trabalhos que podem ser desenvolvidos também. Mas, enquanto a PTF, nós gostaríamos de ver o que poderemos continuar fazendo para dar continuidade a isso que começou aqui. Quer falar? Olha, não sei se isso vai ser viável, mas eu acho que a gente poderia marcar um outro encontro. E acho que seria interessante cada instituição tentar fazer uma descrição, quer dizer, uma conceituação mais formalizada, não em termos de trabalhos que efetivamente faz, isso usar como exemplo, mas assim, refletir sobre o conceito de clínica social, para a próxima reunião a gente já ter um argumento, já ter material para a gente discutir isso, e como disse a Lene, afinal orquestra, né? E acho que, independentemente disso, uma segunda proposta seria justamente, já que a Rita está se oferecendo para organizar esse grupo de representação política, então as pessoas, né, que tivessem interessadas, eu acho talvez cada instituição que estiver interessada, pelo menos indicar uma pessoa para fazer parte, né? E aí juntar o material que a gente já tem, de produção, de coisas, para articular uma representação formalizada, né? Não, sim, então, uma representação como associação, né, formalizada, quer dizer, uma coisa de grupo, eu acho, não sei. Eu penso, continuando nessa linha mesmo, eu acho importante nesse momento, antes de formalizarmos, contextualizar os nossos conceitos de família na pós-modernidade, essas transformações aceleradas com as quais nós enfrentamos, nós que temos uma tradição familiar muito distinta do terapeuta, daquela que ocorre na nossa vivência cotidiana, quer seja em trabalho institucional, quer seja em particular. Eu acho que poderíamos fundamentar os nossos argumentos, conceitualizando e salientando os riscos, porque a modernidade trouxe grandes avanços, trouxe coisas muito esperadas e desejadas, e trouxe grandes riscos. E essa dualidade de liberdade e risco está presente. Então, a violência é um marco que nós vivemos, né? Nós temos a liberdade, mas não podemos usufruir da liberdade. Eu acho que certas conceituações precisariam ser enfocadas
conceitualmente, continuando nessa linha. Mas né? eu não tenho dúvida, eu acho que justamente no momento que cada grupo sentar para pensar, vai ter que partir da concepção de família que tem. Isso, Né? mas eu quis salientar porque cada grupo representativo de um pensamento teórico, ou de uma instituição, qualquer que seja, ou de uma escola, vai situar-se, mas eu pensei, mas a partir desses conceitos que vão se modificando gradualmente dia a dia, né? O conceito de família. Hoje, o que existe hoje, com certeza. Então, isso os institutos poderiam trazer, como foi sugerido, os institutos trazem isso para uma próxima discussão, que com certeza com isso vai se aprimorar muito mais. E vamos tirar também conceitos aí muito mais claros para a gente poder fundamentar todo o nosso trabalho. Tá? E volto a dizer, é um pedido que vem de fora, inclusive, de outras regionais, para que a gente amplie isso a nível de Brasil, que tem muitas regionais que estão querendo hábitos destes conceitos, desses conhecimentos, que aqui a gente começou. Então, que a gente vai poder mandar para eles, ou pelo CDC, ou por outra forma, mas que a gente terá possibilidade de ampliar isso. Tá? Então, vamos combinar um próximo encontro com essa proposta de que os institutos pensem nessa conceituação, nessa fundamentação, para que a gente possa ampliar, caminhar um pouco mais naquilo que a gente está fazendo, tá bom? A abordagem conceitual que a gente tem, mas isso enriqueceria de ambos os lados, né, dentro da situação geral, né? Não, isso meio social. Então, vejam vocês quando é que vocês gostariam de... Eu fiquei agora meio indecisa e com um certo questionamento com relação ao que foi falado agora pela Valderese e o que tinha sido falado pela Rosa logo no começo do nosso encontro hoje. Porque a Rosa sai de uma premissa de conceito de clínica social. E a Valderese traz aqui a questão do conceito de família. E aí já veio o conceito de sujeito. Eu acho que a gente precisaria pensar no que seria mais útil para nós nesse momento. Em qual ponto de partida seria mais útil para a gente neste momento. Tá? Vendo a diversidade de questões que nós temos e a diversidade de institutos que acabaram atendendo ao nosso chamado, né? Porque não, vocês estão vendo que acabaram aparecendo aqui, o que é muito bacana, né? Bastante interessante, não só os institutos que trabalham com terapia de família, como institutos que trabalham individualmente também, né? Então, eu acho que a gente precisaria, para que a gente focasse, no primeiro, menos, a gente pode abrir, não estou dizendo que eu não sou contra a abertura, eu fiquei meio indecisa, só indefinida aqui, sem saber que caminho tomar. Eu não sei se mais alguém está pensando assim. Eu acho que quando a Rosa falou no individual e o social interconstituído, já diz, sabe? Porque quando a gente está preocupado em falar indivíduo, família, isso, aquilo, nós estamos buscando nomear algo que não é relevante para o trabalho que nós estamos buscando. Nós estamos buscando uma conexão, né? Cada um aqui tem um trabalho distinto, não importa se vocês... se nós, a terapia de família, mas nós temos um objetivo comum. Então, é legitimar o lugar de cada um, né, fazer esses encontros buscando essa conexão e uma conexão que nos leve àquele lugar que nós discutimos tanto no começo, que é sermos respaldados por um trabalho maior. Acho que cada um vai buscar a linguagem que é
mais pertinente para os seus institutos e a gente continua discutindo aqui. Eu penso assim. Então, eu só queria dizer que eu concordo perfeitamente no que ela está dizendo, que está fundamentando tudo isso que a gente toma como tema, a nossa concepção de família, do nosso trabalho, do que a gente faz. Aliás, a gente está indo, na prática, buscar aquilo que está sendo necessário para a gente estar fazendo isso. Então, é uma coisa recorrente, como o Betson já dizia. É da prática que a gente vira o teórico, e do teórico que nós usamos para a prática. Então, estamos aqui nessa recorrência, com certeza. Então, veja, claro, eu acho que está fundamentado isso. Se falarmos de clínica social, estamos entrando nessa visão mais ampla e que tudo tem sentido. Então, eu disse ela já falou, agora eu não vou acompanhá-la. Ela quem? Ah, Beth. Bom, o que eu disse é o seguinte, né, o que imediatamente depois que a Valtereza colocou essa questão de família, eu falei e repito, eu acho que no momento em que a gente se definir como clínica social, na medida em que a gente vai dizer clínica social para quem, com o que, a gente tem que definir o conceito que tem de família, de grupo social, de comunidade, de tudo mais. Não vejo como coisas separadas. Eu acho que o conceito de clínica social é mais amplo porque ele envolve grupos, pessoas, famílias, comunidades. Portanto, eles têm que ser definidos também. Né? Eu acho isso. Então, eu estava pensando numa proposta, talvez, Marcos, se fizer essa proposta, se isso já existe, desculpa, porque faz tempo que eu não abro o site. Mas é o seguinte, uma das falas, né, que eu compartilhei também na minha expectativa era que a gente aproveitasse o encontro para gerar vínculos. Então, acho que seria interessante se fosse organizado aí pela PDF o nome de cada instituto, qual é a sua inserção de abertura para espaços convencionais ou não convencionais de atendimento, qual é a população que atende e qual é o dia desse atendimento e o contato. Então, acho que isso aí já favoreceria essa demanda que às vezes para alguns está sobrando e para outros está faltando, né? E, portanto, a gente daria um passo a mais porque a gente já saberia quem está fazendo o que, onde e poderíamos encaminhar, né? Porque o Interface, por exemplo, a gente tem ações muito particulares que nem tem espaço para abrir para muitos atendimentos, eles são mais pontuais, mas a gente tem um espaço comunitário, né? E um dos dados das avaliações da terapia comunitária é que a demanda dos ambulatórios sociais ela diminuiu, né? Quando a pessoa ela também entra numa dimensão de rede social, né? Então, o nosso espaço que acontece na UTED, lá na Unifesp, a gente já está há 4 anos lá. E num trabalho que não é muito, mas pode ir quem quiser, quantos quiserem. E às vezes a gente recebe famílias, um casal, família, mãe e pai, avó e neto, e pessoas que fazem parte de famílias e que vão ali buscar subsídios para lidar não só com a dependência da droga, né, mas de alguma forma para a sensação de abandono que essas pessoas encontram, né? Então esse espaço é aberto, cabe 10, 50, 100, né, quantos forem. E o que a gente tem percebido é a importância de manter aquele espaço de rede social, de suporte para muitas coisas e que muitos problemas, né, como falava o Aldgrave, que a Rosa lembrou também, são problemas que decorrem do macro contexto socioeconômico, da sensação de abandono, isolamento que as famílias que sofrem cronicamente se colocam, né? Nem sempre pela pobreza. O DED, lá da Unifesp. Então, nós temos 2 atendimentos mensais, um na sexta de manhã, e que aconteceu hoje, e outro no sábado à tarde, que é das 2
Unidade de Dependência de Drogas, é um departamento da área de psicobiologia da Unifesp. Tá? Então, e acho que é o... Oi? É uma casa e é totalmente aberto, totalmente gratuito. Uma coisa também que é importante é que essa modalidade de trabalho ela não exige aquela regularidade. Às vezes a pessoa não pode ir, porque cada encontro ele tem uma unidade que, de alguma forma, a pessoa pode ir e voltar daí não sei quando, né? Tanto é que esse esquema mensal está funcionando super bem, tá? Então era isso. Então acho que se a gente fizer essa troca, vai ser bem bacana. Eu estava com essa mesma vontade aqui, para conseguir fazer de alguma forma, não sei se o Marcos, no próprio site, né, para a gente poder organizar. Pode ser. Pode ser? Se vocês toparem, pode ser. Para saber para quem tem, quem precisa, enfim, um jeito que a gente pudesse... Porque a Aline trouxe aí uma proposta que pode ser viabilizada via você, né, Márcio? Quer dizer, via site, em que essas coisas que ela mencionou e que a Simone está reiterando, né, que constem, então, no site da PDF, o que se faz, quando faz e que dia podemos, como podemos Veja, assim, eu adoro organizar, mas eu gosto de ouvir as opiniões. As coisas sem eco, para mim, dão um treco. Eu preciso que vocês entrem lá e olhem, e palpitem, e mandem material. Eu quero meio assim, eu quero o outro assado, eu quero... Senão fica difícil. Acho que eu consigo. Fica aqui essa proposta para que cada uma de nós, representantes dos institutos, você faz um espaço, acho que a proposta que você faça. Então, cria há um espaço para os institutos e clínicos. E esse espaço, ele tem possibilidades múltiplas. Então, como que vocês querem? Ou querem fazer um outro espaço de compartilhamento de quê? Uma coisa mais específica, é isso, de clínica, um espaço para as clínicas sociais, enfim, uma coisa mais e aí vamos diferenciar clínica escola de clínica social? Ou depois? Como é que a gente vai fazer? Então. Né? Como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos pegar esses conceitos todos? Né? Eu acho que a gente precisa começar a se reunir para ir respondendo. Então, mas acho que no primeiro momento parte da clínica social. No primeiro momento, simplesmente estar se identificando, dizendo onde atende, quando atende, quem atende, qual é o endereço, qual é a disponibilidade. É uma lista para formar a rede, identificação da rede. Então, abrir um espaço identificação aberto, por enquanto. Depois nós vamos outros diferentes. É o seguinte, esse livro foi feito pelo CDC. Eu organizei esse livro quando eu estava no CDC. E a Roca me devolveu os livros agora em pagamento de direitos autorais. E eu estou doando para quem quiser, principalmente quem está aqui no livro, que deu como é que chama? Que foi coautora, né? Então eu estou dizendo, o livro está ali em cima, quem quiser pode pegar. Tá?